A Austrália é teoricamente um dos países mais ricos do mundo. Nosso povo desfruta de um padrão de vida incrivelmente alto, métricas de riqueza individual líderes mundiais, um equilíbrio entre vida profissional e pessoal relativamente invejável e bom acesso a comodidades como educação e saúde. Fez tudo isso mantendo uma igualdade de riqueza comparável ao Japão, com forte controle sobre riqueza, e à Islândia, onde poucas pessoas dividem essa riqueza. Tudo isso parece ótimo, mas a Austrália também tem seus problemas. Somos altamente dependentes de todos os setores errados, setores que repetidamente já prejudicaram outras economias ao redor do mundo. E também somos muito dependentes dos parceiros errados. Somos, ao mesmo tempo, um dos aliados modernos mais próximos, se não o mais próximo, dos Estados Unidos da América. Enquanto também somos quase totalmente dependentes da exportação de recursos para a China. Essa já é uma posição estranha de se estar mesmo nos melhores momentos. Mas, à medida que os eventos globais se desenrolam, a Austrália está altamente exposta a sentir pressão de ambas essas potências globais cada vez mais imprevisíveis. Agora, isso já seria ruim por si só. Mas o maior medo é que essas pressões externas tornem mais difícil controlar muitos dos problemas internos que vêm crescendo lentamente sob a superfície. Esconder vulnerabilidades não significa que elas não existam. E no caso de coisas como o infame mercado imobiliário da Austrália, o simples fato de termos mantido isso funcionando por tanto tempo provavelmente está piorando o problema. Além disso, é importante reconhecer os pontos fortes do país. Sim, nossas exportações mais conhecidas podem ser recursos naturais brutos, diplomas duvidosos e vídeos no YouTube sobre como é impossível viver aqui. Mas sabe de uma coisa? Pelo menos ainda temos um superávit comercial e, aliás, um dos maiores do mundo. Então, como a Austrália tem se saído? Quão sérios e extensos são esses desafios atuais? E, por fim, será que eles podem ser razoavelmente resolvidos sem causar mais mal do que bem? Assim como muitos enriqueceram, por sorte, de forma insustentável, pode-se dizer que a Austrália vive o mesmo. A riqueza de recursos naturais é como ganhar na loteria. É uma oportunidade fantástica, mas muitos vencedores acabam desperdiçando esse dinheiro e, no longo prazo, ficam em situação pior do que se nunca tivessem tido essa riqueza fácil em primeiro lugar. Assim como ganhar na loteria, a abundância de recursos naturais faz com que outras opções pareçam menos atraentes, já que é mais fácil e gratificante aproveitar esses ganhos. A Austrália também não escapou dessa armadilha. Nossas exportações de bens são pouco diversificadas, centradas em recursos naturais não refinados e produtos agrícolas. Isso é um problema, porque significa que uma grande parte da nossa economia está à mercê dos preços globais dos recursos naturais e de acordos comerciais que atualmente estão sendo questionados. Nosso comércio direto com os Estados Unidos da América é mínimo e importamos mais do que exportamos, mas ainda assim, um aumento global nas proteções comerciais não seria bom para a Austrália. Além disso, nossa segunda maior exportação é o carvão, cujo consumo está estagnado, tanto pelos graves impactos ambientais quanto pela crescente viabilidade de alternativas mais competitivas. A dependência excessiva de recursos naturais pode causar corrupção ao criar um tesouro fácil de ser saqueado. Sem dar muito spoiler, as instituições robustas da Austrália são um dos principais motivos do país se manter próspero por tanto tempo, mesmo cometendo erros clássicos. Ainda assim, não estão isentas de críticas. Nós basicamente falhamos em taxar nossos recursos de forma eficaz, de modo a redistribuir a riqueza dos recursos naturais em prosperidade geral. De forma até constrangedora, nós tentamos, mas o poder de lobby das empresas de recursos naturais venceu as propostas planejadas para mudar as taxas sobre a extração de recursos naturais. Como se não bastasse, em alguns setores passamos a pagar para que empresas levem nossos recursos. Neste ano, o governo concedeu quase 15 bilhões de dólares em subsídios e isenções fiscais ao setor de gás natural. Isso só seria justificável se reduzissem o custo da energia local, mas isso não ocorreu e ainda compramos nosso próprio gás de fornecedores internacionais. É um pouco bobo. Então é isso, a Austrália não conseguiu fazer algo que até a Venezuela percebeu relativamente rápido. E claro, tem a questão da moradia. O mercado imobiliário australiano é muito caro nas poucas grandes cidades. Há algumas razões para isso ter ficado tão ruim e, infelizmente, não foi feito muito para reverter essa situação. Para começar, temos uma sociedade altamente multicultural, que sempre foi aberta a muita imigração e muito atraente para imigrantes de todas as partes do mundo.
Agora, grande parte dessa imigração veio de pessoas atraídas pelos salários relativamente altos e pelas condições de vida oferecidas na Austrália. Essas pessoas precisam de moradia, mas muitos imigrantes ricos de países desenvolvidos vêm para cá porque a Austrália tem cidades muito habitáveis. Claro, supondo que quem mora aqui já seja relativamente rico. Em um esforço para conter essa fonte de demanda por moradia, o governo impôs uma proibição de compras de imóveis por estrangeiros pelos próximos 2 anos, o que parece uma política razoável. No entanto, essas compras representam apenas uma fração muito pequena de todas as vendas e não incluem as compras feitas por pessoas com vistos de residência, que é de onde vem a maior parte dessa demanda, devido aos níveis elevados de imigração para o país. Outro problema semelhante, na verdade, vem de uma força surpreendente que adiciona um contexto muito necessário à nossa dependência de recursos. Nossas exportações de bens são bem ruins, mas quando os serviços são incluídos, geralmente nos saímos muito melhor. As exportações de serviços não recebem tanta atenção porque é muito mais difícil de visualizar do que bens sendo carregados em navios e enviados para outro país. Mas cerca de 1/3 de todas as nossas exportações são, na verdade, essas vendas intangíveis. O principal é o turismo. Quando pessoas visitam a Austrália e gastam dinheiro, isso é considerado exportação pelos economistas, pois o dinheiro vem do exterior. Como em qualquer exportação. Até este vídeo do YouTube que você assiste já é uma exportação de serviço. Sou australiano, fiz este vídeo e a Buy Little Business, aqui na Austrália, receberá pagamentos do Google e de um patrocinador, ambos dos Estados Unidos da América. Felizmente não dá para basear a economia em YouTubers, mas já tentamos com estudantes. Voltando ao mercado imobiliário, essa proibição de compradores estrangeiros não exclui pessoas que estão aqui apenas para obter um diploma com visto de estudante. Agora, talvez isso seja razoável. Pessoas que estão morando no país, mesmo que temporariamente, talvez devam ter o direito de comprar o lugar onde vivem. Talvez não. Com certeza haverá uma discussão animada nos comentários. Mas, de qualquer forma, isso incentivou muitos estudantes a virem para cá, não com a intenção real de obter um diploma, mas mais como uma forma de conseguir acesso ao mercado imobiliário ou ao mercado de trabalho através de um programa de visto facilmente acessível. Para ser justo, o governo reprimiu significativamente as chamadas fábricas de diplomas, que eram essencialmente universidades completamente falsas, criadas apenas para permitir que as pessoas conseguissem um visto de estudante. Mas, até mesmo, algumas das nossas maiores instituições de ensino dependem desse fluxo de dinheiro. E isso acaba significando que coisas como o grande discurso sobre a proibição de investidores estrangeiros são apenas um pequeno incômodo, em vez de uma solução de política realmente eficaz. Sim, o mercado imobiliário australiano é uma classe de ativos global muito desejada. Mas, para jogar ainda mais lenha na fogueira, nossas políticas fiscais incentivam fortemente o investimento em imóveis. Já explicamos a dedução de prejuízos e incentivos de impostos sobre ganhos de capital no último vídeo da Austrália, então não vamos repetir aqui. A estrutura tributária atual faz com que, para alguns de alta renda, seja irresponsável não ter ao menos 1 ou 2 imóveis de investimento. Isso não só incentivou o investimento em imóveis, como também incentivou o investimento em imóveis usando muito endividamento. A Austrália tem o segundo maior endividamento familiar do mundo, atrás apenas da Suíça, devido ao seu sistema bancário único. Enquanto a dívida do governo da Austrália é baixa comparada a outras economias, a dívida dos australianos está em níveis alarmantes. Infelizmente, isso ocorre não por estratégia financeira, mas pela necessidade de obter uma casa. Para australianos comuns, a pressão por comprar uma casa é alta, pois é difícil gerenciar finanças enquanto se aluga. Os aluguéis subiram com os preços dos imóveis e ficaram mais caros a cada ano, enquanto ter hipoteca torna o pagamento da casa mais previsível, mesmo com variações nas taxas de juros. Há também, é claro, o benefício adicional do fato de que, eventualmente, uma hipoteca será quitada, enquanto o pagamento do aluguel é interminável. Além disso, as leis que protegem os inquilinos na Austrália são bastante fracas, e as leis que protegem os proprietários de imóveis são muito fortes. Então, curiosamente, pessoas que não conseguem pagar a hipoteca por causa de dificuldades financeiras têm muito menos chance de perder a casa do que alguém que não consegue pagar o aluguel. A moradia na Austrália é tão cara que virou parte fundamental do planejamento da aposentadoria.
Sem casa quitada, seria preciso renda de aposentadoria muito alta para arcar com despesas diárias e moradia que só aumentam. Infelizmente, do lado da demanda do mercado imobiliário, a maioria das iniciativas do governo para enfrentar a crise habitacional tem girado em torno de facilitar a compra da primeira casa por meio de subsídios, isenções fiscais e assistência financeira, em vez de simplesmente tornar a moradia mais barata desde o início. Políticas que dão $100 mil extras a novos compradores normalmente só aumentam o preço das casas em igual valor. Agora nós vamos abordar essa questão específica mais adiante porque, bem, essa pode ser exatamente a intenção. O último ponto do lado da demanda que exige nuance são as rendas, que entre australianos comuns estão dentre as melhores do mundo. Temos leis de salário mínimo altas, que apesar de algumas empresas tentarem burlar, costumam ser bem aplicadas. No entanto, na faixa extremamente alta, que geralmente impulsiona grandes bolhas de ativos, as rendas não são tão competitivas quanto em lugares como o Vale do Silício, Nova York, Londres ou até mesmo Hong Kong. Isso mostra que não há mais tanta gente se mudando para Sydney por empregos de alto salário, pois a demanda por moradia vem de outros lugares. De qualquer forma, políticas fiscais, imigração, desespero pessoal e incentivos generosos trabalham juntos para adicionar muita demanda a um mercado que tem dificuldade em oferecer uma oferta adequada e provavelmente é o lado da oferta que tem sido realmente o maior problema. Sim, a Austrália tem muita terra por pessoa, mas poucas grandes cidades. A moradia na maioria das áreas é realmente muito barata. Mas as moradias onde a maioria das pessoas quer viver estão entre as mais caras do mundo. Nessas cidades, a expansão urbana ocorreu e os problemas das leis de zoneamento que limitam moradias estão presentes. Os incentivos para mudar isso sempre foram um pouco difíceis. A Austrália ainda possui alta taxa de propriedade de imóveis. E como as casas são essenciais para as finanças pessoais, as pessoas não querem que elas desvalorizem, mesmo sem intenção de vender. Há apoio popular à moradia acessível, desde que não envolva as próprias casas. A Austrália também é uma federação composta por estados individuais, semelhante aos Estados Unidos da América, Canadá e Alemanha, por exemplo. Esses estados dependem muito do mercado imobiliário para financiar seus orçamentos. Na Austrália, ao comprar uma casa, o comprador paga o Stamp Duty, taxa que pode chegar a 6,5% do valor da compra. Esse dinheiro vai para o governo estadual, onde a casa é vendida, e era destinado apenas a cobrir o custo de registrar novos registros de propriedade. Mas, obviamente, à medida que as casas ficam mais caras, mais dinheiro pode ser arrecadado com essas taxas, e agora isso representa uma grande parte do orçamento. Isso também desestimula os proprietários a vender, pois mesmo que a taxa seja paga pelo comprador, quem vende provavelmente comprará outro imóvel e será impactado financeiramente. Isso fez com que muitas pessoas que poderiam se mudar para uma casa menor e colocar uma casa maior, adequada para famílias, no mercado, simplesmente escolhessem ficar com ela, limitando ainda mais a oferta. Por fim, construir na Austrália é muito caro. A construção requer muita mão de obra e a Austrália possui um piso salarial elevado. Trabalhadores qualificados também são muito disputados, porque muitos deles são atraídos pelos salários extremamente altos que podem ganhar em minas remotas, extraindo recursos naturais. Pessoas que querem construir casas competem indiretamente com empresas de mineração bilionárias. Então, a maioria das pessoas não quer resolver o problema da habitação. Os governos estaduais não querem cortar sua fonte de receita, e o governo federal não quer prejudicar um dos maiores empregadores do país. Agora, nenhum desses fatores é exclusivo da Austrália, mas o país realmente tem uma combinação poderosa deles que tornou a vida do australiano médio bastante difícil. É importante analisar essas questões no contexto, pois um dos motivos desse problema ser grave é que a Austrália possui muitos pontos positivos. O primeiro é a igualdade de riqueza, que provavelmente é a questão mais importante da economia global moderna. A Austrália não tem uma igualdade de renda excepcional. Após considerar impostos e programas sociais, estamos na média e bem atrás do Canadá, nosso país mais comparável. No entanto, em termos de igualdade de riqueza, nós nos saímos muito bem.
ficando atrás apenas de lugares como Eslovênia, Eslováquia, Islândia e Bélgica, que têm muito mais impostos sociais e políticas de bem-estar, e também, é preciso reconhecer, populações menores. Também ficamos atrás do Japão, que apesar da alta desigualdade de renda, compensa isso com um dos maiores impostos sobre herança do mundo, dificultando o acúmulo de riqueza geracional. Então, o que está acontecendo aqui? A Austrália não cobra imposto sobre herança. E se tudo mais for igual, maior desigualdade de renda deve resultar em maior desigualdade de riqueza. Quem ganha mais pode economizar e investir mais, acumulando riqueza com o tempo. Mas na Austrália, isso realmente não aconteceu, pelo menos não no mesmo grau que em outras economias comparáveis. E a pergunta é, por quê? Bem, hora do grande aviso. Riqueza é muito mais difícil de medir do que renda, porque todos os dados necessários para calcular a desigualdade de renda são coletados para processar os impostos de renda. O valor real de ativos e líquidos como carros, móveis e casas pode ser difícil de determinar com precisão. E sim, a Austrália ainda tem muitas pessoas extremamente ricas, mas, em geral, somos um campo de jogo mais equilibrado. Em parte, porque só o fato de possuir uma casa significa que uma boa parte dos australianos tem muita riqueza investida onde mora. E também porque temos uma poupança obrigatória para a aposentadoria feita para nós através da superannuation. Isso ajuda a fortalecer a base. Contudo, ter muito dinheiro em patrimônio imobiliário não faz diferença se todas as outras casas do país são igualmente inacessíveis. Como diz Síndrome, se todos são super, ninguém é. Esses números de destaque também ocultam outra desigualdade, possivelmente mais prejudicial. Muitos desses sistemas para criar riqueza foram às custas dos jovens. Um estudo revelou que um australiano em idade ativa que recebe 100 mil dólares australianos paga 2,5 vezes mais impostos do que um australiano médio com 65 anos ou mais que recebe o mesmo valor. Isso, combinado com o fato de que os australianos mais velhos tiveram mais tempo para entrar no mercado imobiliário, antes que ele se tornasse tão inacessível como é hoje, causou, compreensivelmente, certa animosidade entre as gerações. A boa notícia é que, apesar do clima geral de pessimismo, a Austrália tem muitas ferramentas que poderia usar para resolver o problema. A questão é, por que ainda não aconteceu? O país enfrenta uma grande eleição, com ambos os lados prometendo resolver problemas que, na verdade, talvez nem queiram solucionar.